eu agradeço a Natália, a organização do 3i, por poder estar aqui para discutir esse cenário do jornalismo numa sociedade informacional. Então, eu vou começar dizendo o seguinte: a sociedade da informação, ela se organiza em torno de uma economia informacional. E uma das principais áreas da economia da informação é a chamada economia de dados. Então, só para vocês terem uma ideia, os levantamentos indicam que o Google tem 59.141 buscas por segundo, o que dá 5,1 bilhões de buscas por dia. Se você pegar o Facebook, ele tem 300 milhões de gigabytes, que é um número que a gente talvez seja superior a exabyte, quase zettabytes. É um número que equivale a 126 livros digitais de cada usuário ativo. Eles concentram, eles articulam, eles organizam essa informação. E aí, você veja, por que eu falei do Google, do Facebook? Porque cada vez mais a comunicação é feita por plataformas. E olha só os dados de 2015 da pesquisa do Comitê Gestor da Internet. Olha só, 77% das pessoas utilizam redes sociais no Brasil. 77% daqueles que têm acesso à internet. É um número muito grande. Se você pegar 85% de quem tem acesso à internet, usa clientes de mensagem instantânea, como por exemplo o WhatsApp. E aí você diz, como que a democracia vai conviver com esse tipo de conexão? Essa é a minha questão que eu trago aqui para a reflexão de vocês. Como que o ambiente mediado por softwares, e softwares são mediados por algoritmos, são operados por algoritmos, como que esse ambiente estrutura a ação social? Por exemplo, o setor produtivo no mundo inteiro está sendo afetado pela automação e pelo robô, ou seja, está sendo afetado pelos algoritmos. Os algoritmos estão alterando o segmento produtivo. Isso é uma linha de montagem. Essa linha de montagem você não vê mais humanos, você vê robôs operados por algoritmos. E a questão é, como que o jornalismo e a democracia estão sendo afetados pelos algoritmos? Essa é a minha pergunta. E aí, eu tenho que falar, o algoritmo é o quê? É um conjunto de rotinas logicamente encadeadas, finitas, que na computação, ele faz, na verdade, tudo isso a partir de uma entrada ou uma estrutura de dados. Tem dados de entrada e dados de saída. Esses algoritmos, eles estão presentes, por exemplo, no Waze, que a gente usa para localizar um caminho. Só que o Waze usa vários dados de cada um de nós e dados de GPS, faz uma combinação em tempo real, de alta velocidade, dromocrática, e devolve para a gente o melhor trajeto. Isso é o que o Waze faz, por isso que muita gente usa. E aí o que acontece? E as redes sociais? E a comunicação, onde 77% dos brasileiros está usando, que são redes sociais. Como é que elas funcionam? Como é que os algoritmos definem, na verdade, a comunicação dentro dessas plataformas? Eu diria que a primeira coisa que vem é que eles fazem isso classificando para cada um de nós o que é mais relevante. Mas espera aí, como é que ele sabe o que é mais relevante para cada um de nós? Essa é que é a questão. E quando ele faz o que é relevante para cada um de nós, ele nos coloca em amostras, que alguns, como L. Pariser, chama de bolhas. Então, o tempo todo, por causa do dilúvio informacional, dessa quantidade enorme de informações, nós temos, na verdade, o resultado das buscas do Google diferente para cada usuário. Então, o Google identifica cada usuário e aprende com o clique de cada usuário. O Facebook vê cada post que nós fazemos e não coloca para todos os nossos amigos e amigas, ele coloca para alguns. E aí ele escolhe quem são aqueles alguns que vão ter acesso a determinadas coisas. Então, na verdade, os algoritmos estão decidindo o que devemos ver, ler e ouvir.
Por quê? Porque nessa quantidade de dados, na concorrência entre grandes grupos, eles querem melhorar, como dizem os publicitários, a nossa experiência. Mas ao fazer isso, efetivamente, eles querem retirar o inesperado, o incômodo, o oposto. E aí sabe o que acontece? Ele tem que fazer discriminações, classificações e um índice, um ranqueamento de tudo aquilo que é colocado para todos nós. E aí que está, os algoritmos, então, eles são, na verdade, organizados para fazer cálculos precisos. E aí eles são apresentados como objetivos, como técnicos, como neutros. Afinal de contas, são máquinas virtuais. E aí a questão é, o ideal do jornalismo neutro, eu que fui professor durante 15 anos na Faculdade Casper Libero em São Paulo, queria dizer o seguinte: o ideal do jornalismo neutro encontrou agora o seu melhor parceiro, o algoritmo neutro. Mas será que os algoritmos são mesmo objetivos? Essa é a minha pergunta para vocês. Eles são mesmo objetivos? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. A justiça americana está usando algoritmos. Lembra que eu falava, não tem algoritmo só, tem banco de dados, tem o passado. Então o que eles pegam? Eles pegam as penas do Poder Judiciário americano, eles pegam tudo. E aí sabe o que eles fazem? Eles propõem para os juízes a pena de quem foi detido agora. E nós estamos vendo que os algoritmos têm tido posições racistas, têm tido viés, têm escolhido pessoas que são negras para penas maiores. E nós começamos a ver que os algoritmos, eles trazem discriminação, podem trazer discriminação. Então, tem 6 questões, para eu ir concluindo, do Tarleton Gillespie, que é um pesquisador de algoritmos, que tem uma relevância política muito importante. Primeira questão, padrões de inclusão. Os algoritmos incluem aqueles que podem ouvir, ver aquilo que é feito para cada um de nós, e aquilo que não pode ser incluído. Todo algoritmo inclui dados e retira dados. Segundo, eles, nas plataformas de relacionamento, nas demais plataformas desse capitalismo de plataformas que temos hoje, sabe o que ele faz? Ele quer prever o que nós necessitamos, o que nós desejamos, o que nós precisamos. E para prever isso, ele precisa de muitos dados pessoais. Muitos dados de cada um de nós. Terceiro, ele vai avaliar a relevância, e aí ele vai nos colocar em amostras, em bolhas. Quarto, ele vai, na verdade, ter uma promessa de objetividade, que não vai se realizar, mas isso é um principal argumento no debate hoje. O debate fica sendo aquele que é o ideólogo e aquele que é o técnico. E aí o algoritmo passa a ser, na verdade, uma arma poderosa diante da controvérsia. E recupera uma coisa que, eu sou sociólogo, a gente fala aquilo que é o positivismo, o neopositivismo. Vou dar um exemplo, muito rápido. Você pega aqui um drone é operado hoje por humanos, e eles erram muito, mas o drone, na verdade, o que acontece? O drone, ele, segundo Ronald Arkin, deveria ser operado por máquinas e por algoritmos, porque ele pode ser mais humano do que os humanos, se ele for operado por algoritmos. Sabe por quê? Porque os humanos têm raiva, têm ódio, têm emoção, e o algoritmo não teria. Mas o que é isso senão um império de uma ideia ultrapositivista, uma ideia de que a técnica está acima de tudo? Então eu queria dizer a vocês que os algoritmos também no jornalismo têm um impacto, que o Marcos já falou de certa maneira, que é levar aqueles editores que fazem manchetes em portais, em blogs, a organizar o seu pensamento em relação ao algoritmo. Afinal, ele tenta entender como funciona o algoritmo para ter mais visibilidade. E por fim,
os algoritmos criam públicos calculados que a gente passa a achar que é a realidade, mas não é. Eles são amostras feitas. Os amigos dos meus amigos no Facebook são amostras feitas pelo Facebook e pelo meu relacionamento lá dentro. Eles, na verdade, são elementos que nós não podemos dar uma dimensão única de realidade. E aí eu queria dizer, como que a democracia pode sobreviver, sendo que antes a gente lutava pela liberdade de opinião e de expressão, só que agora eu também tenho que lutar pela liberdade de visualização. Eu mesmo quero escolher o que eu quero ver. Esse é o problema. E, de certa maneira, os algoritmos são opacos, mas tem lógica para ser opaco. Não é uma questão de maldade, é uma questão, já vou finalizar, é uma questão, primeiro, de segredo de negócios entre as grandes corporações. Segundo, propriedade intelectual dos códigos. Eles não abrem os códigos, nem todo código é aberto, muito menos de algoritmo. E terceiro, imagine se o código de um algoritmo de ranqueamento fosse aberto. Todo mundo ia tentar driblar, entendendo como ele funciona para se melhor ranquear. Então, por causa disso, nós somos transparentes para as grandes corporações, para que elas melhorem nossas experiências, enquanto elas são cada vez mais opacas, e os algoritmos cada vez mais ofuscados. E aí tem alguns que falam, com a inteligência artificial, não toda, uma parte dela, o machine learning, ou, na verdade, o aprendizado de máquina, que é uma parte da inteligência, nós não conseguiremos mais entender os algoritmos, mesmo que fossem abertos. Para o Lucas Introna, pesquisador inglês, ele é impossível de ser compreendido. Então, nós estamos construindo um mundo, na verdade, que os algoritmos podem até fraudar controles de poluentes, mas nós podemos também, na verdade, ser vítimas de modulações, e a questão da liberdade de visualização é um elemento crucial para a democracia. Virou uma liberdade contemporânea, não só a liberdade de opinião, mas a liberdade de visualização. Eu preciso ter rotas de fuga, eu mesmo quero escolher o que eu quero ver, eu mesmo quero poder debater democraticamente. E agora eu quero dizer, eu não acredito em policiamento de redes automatizado. Eu não acredito, tenho medo dele. Por quê? Porque não existe só mentira, existe opinião, existe interpretação. E um fato, é fácil de esclarecer se esse fato ocorreu ou não ocorreu. Eu concordo. Mas eu queria dizer a vocês, nem tudo é fato, e nem tudo pode ser considerado verdade ou mentira. Por causa disso, eu acho que a gente não tem condição de aceitar, na próxima eleição, esse arranjo que está sendo feito para policiar automatizadamente os conteúdos na internet. Eu queria trazer essas preocupações para vocês, as referências depois vão estar à disposição. Muito obrigado. Desculpa.